paz do Senhor Jesus, galera! Estamos aqui para mais um podcast. Eu sou o reverendo Marcelo Marinho. Estou hoje aqui com alguns adolescentes que participaram do EMA. Estaremos falando sobre a escola missionária de evangelismo para jovens, não é isso? EMA, Escola Missionária para Adolescentes. Glória a Deus. E junto aqui com a pastora Jaciara. A paz do Senhor Jesus, galera da JNI. Estamos aqui mais uma vez e hoje falando sobre missões. O EMA, ele tem alcançado os jovens ao redor do mundo inteiro e hoje nós vamos alcançar um pouquinho dessas experiências que foram vividas por esses jovens. Vai ser marcante, fica aqui conosco. Mais uma vez, que Deus te abençoe. Vamos embora para o nosso podcast dessa tarde? Eita glória de Deus! E eu não irei apresentar, eles vão se apresentar nessa manhã. Eles vão dizer, eles vão falar o nome, da onde são, e aí a gente vai ter esse bate-papo gostoso, que é esse nosso podcast. A palavra é com vocês. A paz do Senhor, meu nome é Anne, tenho 17 anos, sou da região dos Lagos, moro em Aquários, sou da Igreja Nazareno da Rua 4, não é da São Nascente, como muita gente confunde, sou do pastor Fernando, e é isso. A paz, gente, eu sou o Paulo, eu sou da Nazareno, Rio das Ostras, na Enseada, e distrito na região dos Lagos. Meu pastor é o pastor Fábio, estava aqui no último episódio, e a gente veio contar um pouco do que a gente passou lá na EMA, de como funciona, também porque tem muita galera que não sabe como funciona. Amém. Quando a gente para e olha para falar sobre missões, isso está muito vinculado com a missão da Igreja do Nazareno. A missão da Igreja do Nazareno é fazer discípulo à semelhança de Cristo na nação. Isso quer dizer o quê? Missões. A gente pregar esse evangelho, avançar com esse evangelho. Eu queria ouvir de vocês, como é que foi a experiência marcante, como é que foi a vivência de vocês lá no EMA, na Escola de Missões para Adolescentes? Lá na EMA, o que eu mais gostei na EMA foi a quantidade de pessoas apaixonadas por Cristo que a gente conhece. Não só de alunos, como também pastores, também missionários que estavam lá. E é tanta gente para você conversar, trocar uma ideia, que eu que gosto muito sempre de conversar ali, eu amei estar ali no meio de todo mundo. E sem contar das aulas, da quantidade de matéria que a gente aprende. E, cara, teve uma aula até que eu chorei, porque a realidade que a gente viu durante as aulas é coisa que a gente realmente não sabe, Mas quando a gente fala de missões, a gente descobre uma realidade que muitas das vezes não é a nossa. Entendi você, Anne. Foi uma experiência bem diferente, Porque sair da nossa zona de conforto é uma coisa surreal, Como ele falou, que a gente conheceu muita gente, então a gente conheceu um gringo que veio lá de fora para ver a gente, Então, a gente conheceu novas pessoas, conviver durante 10 dias com pessoas que a gente faz a mínima ideia quem é uma coisa totalmente surreal mesmo. E nesse negócio sobre ver realidade, é bem complicado, porque às vezes a gente está dentro de 4 paredes, assim, a gente pensa, missões é só falar Jesus te ama, mas tem tanta gente que realmente nunca ouviu um Jesus te ama, como os surdos, os mudos, que é totalmente surreal, que a EMA faz um boom na nossa cabeça e fala, desperta, jovens. É uma nova perspectiva, de visão. Então, vamos lá. Para a gente poder conseguir compreender o que é o EMA. O EMA, ele é um ministério dentro da Igreja do Nazareno que existe para equipar os adolescentes, a uma vida de santidade, ao ministério cristão. E a gente entende dentro do EMA que existe uma capacidade, um propósito específico para cada um desses adolescentes e que eles são vocacionados para isso. E o EMA acontece sempre nas férias de julho, e é maravilhoso. São períodos de 2 semanas em que os jovens eles entram nesse programa, e começam a fazer esses estudos. E o EMA ele tem 3 níveis. Vocês foram para o primeiro nível. Foi o nível básico. Pioneiro do Rio. Exatamente. E isso aí. Nesse primeiro ano, a ênfase é na vida cristã e no evangelismo. E aí, o segundo ano, o assunto principal é o discipulado e maturidade cristã. E no terceiro ano,
são oferecidas aos alunos uma visão global do mundo, falando sobre missiologia e missões. Então, assim, durante esses 3 anos, os alunos recebem orientações práticas para a sua realidade cotidiana e são assistidos por uma equipe, né, experiente, pastores, conselheiros. Então, isso faz com que esse desenvolvimento de visão, essa perspectiva, né, de estar naquele lugar, ser capacitado nesse lugar, né, seja diferente para poder tornar essa experiência melhor, né? Então, vamos para mais perguntas para nós entendermos, né, o que foi que vocês passaram lá. Paulo, fala para mim como é que foi, assim, a sua maior experiência, a tua experiência mais marcante no EMA. Foi de ter que me preparar para poder fazer a minha primeira pregação. Lá na EMA a gente tem as oficinas e eu me inscrevi para a oficina de pregação. E durante toda a oficina a gente não sabe quem vai pregar durante o evangelismo. E aí no dia do evangelismo que eles falaram. Então aquilo ali me pegou de surpresa, eu tenho que me preparar e tudo. E a gente ora, fica de joelho, eu procurando gente para interceder, porque tem que ter, né? E aí naquela hora de pegar o microfone para falar com o pessoal que estava na igreja, eu quase travei. E ali eu comecei a falar e levei a mensagem que a gente preparou. Mas não só isso, né? De também ali a gente traz uma forma de também se tornar mais íntimos, né? Porque ali também a gente não só aprende, como a gente também busca. Então, de certa forma, eu também senti que eu fui mais íntimo de Deus, comecei a me tornar mais íntimo ali naquele lugar. E Rompeu, né? Pra... Se rompe. E ali, não só para ali, como também fora da EMA, depois, e também como a EMA me preparou para cumprir o meu chamado, né? Então, assim... Glória a Deus. Ani, fala para mim, qual foi o maior desafio que você enfrentou no EMA? Eita, o maior desafio foi, falei desde o início, né, sobre sair da nossa zona de conforto, porque eu sou uma pessoa bem tímida, né, sempre foi eu, minha mãezinha, minha irmã, né, então sair e ir para um lugar que eu não conheço ninguém do meu cotidiano, né, do dia a dia, conhecer gente nova, foi tipo, meu Deus, eu vou surtar, ninguém vai gostar de mim, mas mesmo assim eu fui. E lá, chegando lá, não estava num momento muito bom, né? Tipo, uma fase, né, do deserto. E chegando lá, minha cabeça só estava aqui fora. Só que aí Deus falou assim, não, você vai. E eu, tipo, não, Deus não vai. E eu tava com o pé ruim. Eu passei os 10 dias com a unha encravada. Foi horrível. Nos 3 dias antes, eu fui fazer a unha pra ir bonitinha. A unha toda lascada, eu falei, não, eu vou. Aí os pastores falaram, nem que você arranca esse dedo, você vai. Então já estava aquele momento. Já surgiram sem empecilhos, ninguém, né? O pé ruim, meu Deus, eu vou ser empecilho, ninguém vai gostar de mim, do meu jeitinho. Mas mesmo assim, Deus preparou, cada um estava ali, cada um que chegou até mim, né? E eu não me perguntaram mais uma experiência onde foi que eu tava muito nervosa até então, tipo, ainda não tava me soltando, tava presa ainda aqui fora. E aí foi num piquenique, que as meninas do meu grupo lá falou assim, vamos fazer um piquenique. E eu não queria ir, porque eu ainda tava aqui fora ainda, não tô bem, não quero ir. Aí foi insistir e eu fui. E nesse piquenique, assim, foi surreal. Foi ali que, deu um despertar, assim, falou assim, tá, agora eu tô na EMA, vivo o EMA. E dali pra frente foi 1000 maravilhas. Show de bola. Paulinho, pode chamar assim, Paulinho? Paulinho, mediante isso que a Anne contou, eu queria que você falasse para mim o que te levou a fazer a inscrição pro EMA? Isso é uma pergunta que me pega toda vez que alguém faz, né? Quando a nossa líder aqui da Nazaré, no Vidas Ostras, colocou o link, colocou também lá todo o texto falando sobre o que era EMA, tudo. Eu fui procurar saber sobre, aí descobri, tinha gente aqui da nossa igreja que já tinha ido, conversei. E aí eu fiquei nessa, e quando eu abri o Instagram para olhar, aí aquilo ali começou a me tocar, não sei o quê. E aí eu comecei a orar, aí nisso eu fiz minha inscrição, eu falei, eu vou. Aí só que deu um tempo depois da inscrição, eu fiquei, não vou, é muito longe. Mas aí eu mantive firme a decisão e fui. E é impressionante, né? Completando o que você falou de que a gente não conhece ninguém lá. A gente chega, eu conhecia só 3 pessoas, que era o pessoal daqui da igreja, e mais nada. Tava bom, 3 pessoas. Só que, tipo, dá uns 2, 3 dias, parecia que a gente conhecia todo mundo há anos.
3 dias no ônibus mesmo, Já já tava foi no doideira. ônibus, já Nossa, tava não, não, todo mundo tipo, conversando. Junto e parecia misturado. Parecia que era uma amizade assim de 10 anos. Nossa, sim. Show de bola. Anne, o que mudou a sua visão sobre o mundo e sobre si mesmo depois de participar do EMA? Por que eu faço essa pergunta? Porque a gente costuma dizer, principalmente na igreja, que missões é feita com o joelho daqueles que oram, com mão dos que abençoam e das pernas daqueles que vão. Mas quando se passa por uma escola, né, de missões voltada para adolescente, eu creio que muda muito a nossa perspectiva e visão em relação a missões. Então fala um pouco pra gente. Nossa, por que vai me dar essa pergunta bem, né? Faz de novo a pergunta para mim pensar. O que mudou a sua mudou? visão Minha visão. sobre missões depois de passar pelo EMA? Eita, o que mudou na minha visão? Eu sempre soube um pouquinho, já tinha uma noçãozinha de missões, porque minha mãe ela é missionária, né? Não foi consagrada missionária, mas tinha passado um pouco, mas sempre soube que missão era um negócio bem complicado, né? Não complicado, né? Porque Deus nos ajuda, mas uma coisa que mudou em mim foi de eu ser capaz, né? Porque eu achava, tipo, não, que missões é só para pessoas grandes, para pastores. Missões é só eu pegar, dar muito dinheiro para missões. Missões é eu ir lá para longe, fazer e acontecer. Só que missão é uma coisa simples, né? Porque Deus deu missões para todo mundo. Querendo ou não, eu não sou missionário, mas Deus deu missão para todo mundo. A grande comissão, né? Sim, porque eu falo que até o principal, um dos mandamentos do cristão, que é fazer missões, porque é o nosso dever aqui na Terra. Então eu entendi, tipo, uma coisa que mudou na minha visão foi que, tipo, todo mundo pode, todo mundo é capaz. Um pequeno gesto no nosso redor, que lá no EMA falou muito sobre missões não é só você ir lá para fora, viajar longe, porque seu campo missionário pode ser aqui no seu cantinho ali, sua primeira missão é a sua casa. E minha visão então é isso, mudou, que não precisa ser grande, não precisa ser extraordinário, porque Deus gosta do simples. Amém. Você mudou a perspectiva de que fazer missão não é só a missão transcultural. Sim. Existe também a missão urbana, que pode ser feita com seu vizinho, Tivemos com a sua até família. aula disso lá também, de missões Amém. transculturais Urbano. e E essa questão de missões urbanas, quando a gente falou sobre na aula de evangelismo urbano, foi falado, né, que evangelismo também, né, é dentro da escola, Sim. dentro de casa, porque às vezes você tem um Sim. parente que não é cristão. Então, missões não é só ir, mas também estar aqui e falar um pouco de Cristo, né? Antes, acho que foram 2 semanas antes da EMA, eu tinha entrado no projeto Abençoando Vidas, que é do Leandro, que é aqui da igreja, ele até teve um podcast aqui, Pastor que ele Rodrigo. falou, e o Pastor Rodrigo, exato. E a gente vai toda quinta-feira, leva alimento, a gente tem os projetos também dentro trabalho do maravilhoso. Abençoando Vidas. E ali eu já tinha começado a abrir o leque da minha visão sobre o que era missões. Glória a Deus. Que missões não é só falar, mas missões também é amar o próximo. Então, a É gente vai- mudar a realidade, né, onde a gente está inserido, né? Esse é o objetivo do EMA com os adolescentes. Fazer com que onde vocês estejam inseridos, vocês sintam esse desejo Sim, de transformação daqueles que estão ao redor. Para que ir para longe, sendo que tem muita gente perto da gente que ainda não ouve a palavra, então a gente está preocupado tanto com crescer e ir lá para fora. Não, que lá, mas e aqui? Muitas vezes o pessoal do nosso lado assim está se perdendo e a gente não enxerga isso, porque a gente já está com a visão aqui, sendo que tem que olhar reto. Essa semana, quando a gente estava no projeto, aconteceu um negócio muito engraçado, né? Que a gente, levando alimento, a gente parou em um dos pontos que geralmente fica o pessoal morador de rua. E a gente conversando, caraca, meu amigo que estava aqui, o pessoal da igreja ajudou ele, levou ele, deu a passagem para ele ir embora para São Paulo, não sei o quê, poder voltar para a família. Nós conhecemos Nós isso. conhecemos eles em Cabo Frio. Aí o Leandro, né, o pessoal da igreja? Foi o pessoal da igreja, né, o cara, foi você que levou o cara? Eu falei, pô. Aí ele, pô, é muito engraçado, né, o pessoal, alguém me contou que foi o pessoal da igreja, agora eu tô te contando, mas foi você que levou o cara. Seu Zé. Nós conhecemos ele em Cabo Frio, no Natal para Cristo. Em Cabo Frio. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
O que o EMA impactou na vida de vocês com Deus? Porque, assim, a gente tem essa visão, né, de missões, essa visão missional, dos locais onde nós estamos inseridos, no que nós estamos fazendo, seja na escola, no curso, na faculdade. Mas e na vida pessoal com Deus? O que isso mudou para vocês? Assim, o que trouxe de novo? Ou o que vocês não faziam e passaram a fazer? Como vocês se comportam hoje sob essa nova visão que os foi trazida acerca de missões? O pastor Júnior, que estava lá, ele foi quem aplicou a aula de plano básico da salvação e também aplicou a fila de pregação. Quando eu estava conversando com ele, ele falou uma coisa que me tocou muito, né? Que vida com Deus não é só ir no culto ou orar quando precisa de algo, mas é constantemente estar grato, agradecer a Deus. Principalmente, né? E fazer devocional, estar sempre querendo estar próximo dele, não só quando precisa. Aquilo me tocou muito, porque não é só servir, mas também buscar aquele que a gente serve, né? Já acabou. Senão entra no caso de Marta e Maria, né? Que Marta estava tão preocupada em servir, em fazer, e não estava preocupada. E Maria buscou a boa realmente parte. de estar ali ouvindo. E você, Ana? Como você tem aplicado, Anne, isso na sua vida diariamente, com os ensinamentos que você recebeu naquele lugar, assim, porque muda, né, a nossa perspectiva da realidade onde a gente vive. Como é que você tem aplicado isso diariamente na sua vida, diariamente onde você está sendo inserida? Como você tem feito isso? Eu tenho aplicado sempre as coisas, todas as aulas. Eu tenho até meu caderninho, às vezes, quando minha mente começa a esquecer, aí eu já vou lá, abro e começo a ler tudo de novo. Eu tenho aplicado muito na minha igreja também. Antes eu estava muito parada, né? Como ele falou sobre Marta e Maria, de só servir e tal. Só que eu estava muito... Infelizmente, a gente tem que servir, né? E eu estava muito parada ali, sentada, porque é sobre que nós também, né? Sobre servir, não ser servido. E eu estava muito parada, achando que, tá bom, minha vida aqui no raso, tá tranquilo. Só que no EMA, eu te apertei para, tipo... Você vai ficar no raso até quando, minha filha? Até quando? Vamos, né? Que eu tenho aqui um propósito lindo na sua vida, quero fazer acontecer na sua vida e você tá aí parada. E foi onde eu saí da minha zona de conforto. Eu sempre bato nessa tecla sobre zona de conforto. Hoje, agora, eu também estou indo na saída de missões, na entrega de quentinha para moradores de rua. Dirigi o culto, acho que mês passado, fui toda me tremendo, tava lá, gaguejei tudo. Eu fui, eu orei lá na frente. Eu ajudo também agora na aula de EBD também. Aí eu ajudo um monte de coisa agora. Agora eu falo, quero fazer tudo, simplesmente eu quero sair transbordando tudo que eu aprendi na EMA, em casa também. Às vezes minha mãe começa a falar alguma coisa, eu chego e falo, mãe, isso aqui, isso, aquilo. Aí eu tô na escola, chega alguém... O que é isso aqui? Eu vou e falo também, transbordo. Então, tipo, uma coisa que... Eu já esqueci a pergunta inicial do que eu tô falando. Mas... Como você tem aplicado os ensinamentos que você recebeu? Entendeu? Agindo, me movendo, parar de ficar parada, indo. Porque uma coisa também que eu aprendi que, tipo, Deus, ele dá pra gente, mas a gente tem que agir, né? Porque Deus não vai ficar pegar a nossa mãozinha sempre assim, vai, anda, pra cá. Sei que Deus tem que ficar, né, no controle da nossa vida, mas se a gente não tomar o posicionamento e agir, não vai adiantar de nada a gente só se dar conhecimento, né? Assim que o Evangelho chegou até nós. E vocês indicariam o EMA para os amigos de vocês? Por que vocês indicariam o EMA? Por que é legal? Porque a comida é boa, a comida é boa. Essa questão da comida é muito Também. Antes de começar aqui, a gente estava falando importante. sobre isso, Não que, só ó... de pão viverá o homem. Não, mas aí da comida. Não Falou comida, não falou A pão. gente comentou isso agora há pouco, que lá no cardápio da EMA não repetiu uma vez o cardápio. Que maravilha. Quer dizer, já começando por essa parte, você já consegue agregar uma grande parte dos seus amigos. Já dizendo que a comida... Exatamente. Principalmente se for crente. Né? Mas por que vocês indicariam? Para os eventos, vai ter lanchinho depois. Lanche, claro. Mas por que vocês indicariam o Eu EMA? indicaria a EMA, porque a EMA ela não é só para quem tem chamado missionário, mas também para quem tem a questão do que lá, meu chamado ele não é voltado para missões, né? Eu descobri isso lá na EMA, mas não me impede de realmente ajudar nas missões.
né? Então lá eu já falaria, porque lá além da questão da busca, da intimidade, a gente também, para quem gostaria de descobrir o chamado, a EMA também ajuda muito nisso. Porque as questões das oficinas, das aulas, então a gente aprende muita coisa, conversa com tanta gente e busca tanta intimidade que ali a gente recebe tanta palavra que acaba que eu até hoje não absorvi muita coisa que aconteceu lá. É importante a gente falar sobre isso, sabia? Esse ponto aí é muito legal para a gente poder esclarecer algumas coisas aqui. Porque às vezes a gente acha que a gente só vai enviar o adolescente, né? E isso é importante você prestar atenção, jovem, porque às vezes você acha assim, eu não tenho chamado para missões, eu não vou até lá. Pode ser que você descubra que verdadeiramente, independente da grande comissão que é para todos, você também entenda qual é a sua verdadeira vocação. Né? E aí eu queria perguntar, já introduzindo aqui, porque jovem é assim, é tudo junto e misturado. E aí eu quero entender essa questão das oficinas, porque, pelo que eu estou vendo, são nas oficinas que vocês são direcionados e começam a abrir uma melhor visão, né, sobre quem nós somos, qual é a nossa verdadeira missão, né, e vocação dentro. Eu estou vendo também que eu queria usar essa... Dá uma pegadinha aqui rapidinho. Eu queria usar essa caneca linda e maravilhosa para beber água, quer dizer, fiquei com a garrafa, foi o que me sobrou. Eu estou vendo que tinha uma decoração dentro da... Gente, maravilhoso. Medalhas? Isso aqui é brinde no final, né? São Que- medalhas. Não, isso aí a gente tem que comprado? Depois a gente conversa desse negócio. Mas mostra, deixa eu dar uma As mostradinha aqui, medalha. Ele não quer nem que bote a mão, o negócio deve ser muito chique mesmo. Até bati aqui. E olha, interessante, hein? Ó, É vermelho e preto. depois não fale isso Meu não, meu Deus. Deus. Então, assim, tem uma Vocês estão me ouvindo, né? decoração Isso aqui é preto e branco. dentro... Depende, né? Não, vamos se ater aqui, em nome de Jesus. Quer dizer, são duas medalhas, Escola de Missões para Adolescentes, aqui é Luminos, e aqui é o coração Púrpura. púrpuro. Tem muitas medalhas, tem de... Tem 8 medalhas, É se não me 8, engano, né? são 8. Tem a mais importante, assim, é a cruz do a cruz EMA, da EMA. que só o diretor pode escolher quem é que vai ficar. Uma só, uma Especificamente como elas são adquiridas, como isso É o acontece. desempenho do aluno dentro da escola. Durante a EMA vai sendo Por avaliado. exemplo, a Luminos, ela é o desempenho do aluno em aula. Que é essa? Então, se o aluno ele foi muito bem nas aulas, desenvolveu, teve uma boa nota na prova, tudo isso vai levando o aluno para Luminos. O coração púrpuro é aquele que estava com o coração aberto, disposto a ajudar os outros alunos, os professores. Tem os pés descalços, que é quem estava sempre ali para poder estar ajudando as pessoas, evangelizando. Tem de quem ajudou na limpeza. Tem muita medalha, e que ela comentou da Cruz da EMA. A Cruz da EMA é a medalha do aluno mais exemplar da EMA no ano. E quem ganhou essa foi o nosso Assembleiano. um impostorzinho lá. Meu Deus. Então, pelo que eu estou percebendo aqui que vocês estão falando, tem vários módulos. Tem. Esses módulos é feito uma avaliação. E pelo que eu percebo, ele traz para cada jovem um incentivo de relacionamento de Deus que nós costumamos chamar do café. Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Se você pudesse mensurar, se é que teve, você poderia mensurar alguma dificuldade que vocês tiveram dentro lá dos ensinamentos, alguma coisa que talvez seja, como é que eu posso dizer, demorou uma assimilação? Demorou com a aula do Borduan, né? No meu caso... Luiz Felipe Borduan? Meu Deus. Glória, homem de Deus. E, se eu não me engano, foi ele que aplicou a aula de teologia de santidade. E aí, quando ele falando do Espírito Santo, ele disse aquilo, eu perdido aqui, que tanta coisa que ele foi falando, que eu falei, caraca... Ele é uma máquina. É uma máquina. Na cabeça dele, é uma máquina. E o bom de ensinar, que né? o pessoal lá... Você sai, interage muito. né? A sensação que você tem que você tá flutuando, que ele começa a falar, você, gente, eu preciso entrar E nesse o povo ambiente. interage muito. Então, tipo, ele fala o professor fala uma coisa, aí tem um levantando a mão, mas isso daqui... E tem aquele momento de debater, não é só aquele negócio, vou para um lugar que vai ficar sentado lá, só ele vai ficar falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sendo que não, é uma coisa bem dinâmica, que interage, não pergunta, que não sei o que. Aí questiona. E aí vai, nossa cabeça vai ficando, meu Deus, é muita coisa.
Aí teve até uma hora que eu tava já sobrecarregada já, que eu fui descer. Só que o bom é que eles entendem, sabe? Isso que eu achei mais acolhedor. Porque minha cabeça começou, tipo, ai meu Deus, não sei o quê. Aí eu tava, tipo, não vou aguentar mais, eu não vou conseguir entender nada. Porque eu tenho um pouco de dificuldade, né? De muita coisa assim. E aí depois a moça sentou comigo, o que tá acontecendo? Ele fala. Aí eu falei, ela, o que você tá com dúvida? Vai lá, não, depois você pergunta. Ou vem aqui, eu converso com você, só você não pode sair daqui com dúvida. Isso é uma coisa que eu amei muito sobre isso. Essa preocupação, né? Esse cuidado de que a gente esteja compreendendo, né? Tem que fazer sentido. Tudo bem? Alguém entendeu alguma coisa, alguma dúvida? E eles, não importa quantas vezes a gente tem que explicar, eles vão explicar várias, até você entender. Um recado para o pessoal que está em casa, dos pais. Um recado para os pais que estão em casa. Se você está com medo do seu filho ir na EMA e que não tem uma equipe para cuidar dele, fique tranquilo, porque a enfermaria está sempre aberta. Rapaz, sempre tem eu gente sou na a prova enfermaria. viva que isso é verdade, tá? Olha, vou nem contar essa história do Voltou meu com a unha pé. desencravada. Cheguei no Isso é interessante saber da unha, que eu ia te perguntar Você já quer no final, saber da como a minha gente unha? tocou no assunto agora. Ah. Ver como é que você vai para evangelismo? Existe um momento em que vocês saem, né? Tem, Quanto tempo vocês ficam nessas oficinas? Quantos dias desses 10? Quanto tempo vocês ficam nas oficinas e depois vocês saem às ruas para a aplicação daquilo que vocês aprenderam prática, durante né? A dias, prática. durante esses dias? Ó, eu vou falar a rotina nossa. Não pode dar spoiler não, né? Poxa, mas eu vou Não, falar. pode falar a rotina, como funciona, né? A gente acorda cedo, come cedo. Quer dizer, eu já não Sei, isso acordava aqui tão foi cedo, marcante, porque as cedo. meninas estavam madrugando, né? Porque a menina tem aquele negócio de banheiro, se arruma, Claro, se periquita. claro. E eu não, eu já durmo com a roupa, eu já sou prática, que eu durmo com a roupa, às vezes, ou eu acordo, tipo, depois só troco de roupa e vou Já passando. pode dar treinamento para quem vai sair em missões, né? Você não tem tempo de trocar de Ó, roupa. eu já durmo com minha mãe falando, isso é pecado. Eu falo assim, não, eu sou prudente. Porque às vezes eu durmo com a roupa já, que a gente toma banho de dormir, né? Aí acorda cedo, as meninas tudo. E eu lá, tipo, já no terceiro sono ainda. Aí acordava, levantava. Entendi o propósito, entendi. Pra dar um pouquinho mais. Porque Uhum. entendeu? Aí lá comia, aí ia pras aulas. Aí aula. Aí almoço. Ainda tinha um lanchinho no intervalo. É. Mas Aí depois do almoço, aí aula. Você vê que é aula pra caramba. E aí, isso é bom falar, porque tem muita gente que pensa, tipo, eu vou passar 10 dias no acampamento. Não é acampamento, não. Não é, não. Eu tava sempre Tem um quando alguém fala propósito, assim, né? fala assim, não Tem é um objetivo. acampamento. Isso aí. Tanto que até falou, tipo, vocês vão chegar no terceiro dia, vocês vão ficar... Aí que começa a doidar a cabeça, porque no terceiro dia a gente sempre volta pra casa, né? Só que no terceiro dia... Só que lá no terceiro dia você ressuscita, né? Entendi. Porque ainda, calma aí que ainda tem mais uma semana pra aguentar. Claro. E aí, voltando pra rotina, aí aula, aí depois momentos de paz, de acalmar, a gente sentar e falar o que aconteceu nesse dia. O que ser momento de paz? É uma horinha pra poder relaxar. Pra digerir Conversar, tudo digerir que todas você as negociou na aulas. cabeça. Entendo. Aí depois vem a oficina. Aí a oficina. Aí depois pega o seu lanchinho e vai pro seu quartinho. Aí, Só lembro da Jéssica cantando. ai, gente, que saudade disso. E aí, então, tipo, e depois disso, todos os dias, aí tem um dia livre, né? Aí mesmo assim, no dia livre, a gente tava lá, na presença do Senhor. E depois tem nosso dia que a gente sai para evangelizar. É no último dia que isso Não. acontece? São 10 dias. Uhum. É no segundo fim de semana, porque a gente chega na sexta e tem o primeiro fim de semana. Uhum. Ali ainda são aulas, e aí acontece a semana no segundo fim de semana dentro da EMA, que a gente sai e vai para uma igreja apoiar a causa local e fazer as missões. Então, né, a gente foi dividido em 2 grupos. Foi a Aliança e a Eterna. A Eterna foi para Cabuçu e a Aliança para Seropédica. E ali a gente fez a gente que dirigiu o culto, a gente que Pregou. ajudava a igreja, Evangelizou. pregou, evangelizou, tinha o teatro, dança, então tudo que a gente colocou em prática, não aprendeu, né? E não só nas oficinas, como também nas aulas, a gente coloca em prática nesse fim de semana para já poder Os monitores só ficam ali monitorando pra ver se acontece uma coisa. Porque de resto, se der coisa errada, a gente tem que resolver, entendeu? É tudo nossa mão mesmo. Já foram E capacitados, né? essa questão do que você comentou do café, né? A gente acordava, tomava café e ia pro devocional.
Então, às vezes, é, tinha gente tem com uma café devocional. tomando devocional. Nossa, Tinha gente com café tomando o Mas o devocional. café que eu falei, ó, Compreendo. você, coração, Sim. a alma, mas faz sentido. O Que aí, café galera, é bom, ajuda, estimula. É o que ele devocional. falou que eles estavam tomando o devocional Porque o já café tudo junto. estimula, entendeu? Os A tomar o neurônios, devocional. Porque estava só se alimentando espiritualmente. Vocês têm entendeu? tomado o devocional todos os dias? Bom, Eu tenho. eu vou Anne, ser Anne, sincera. Anne, não gagueja, não. Eu- Bebe água, bebe. Tá tremendo, Eita. eu não tô 100% nesse bebê devocional, não, entendeu? Mas tô bem, tô bem. O devocional, além de missões que lá foi ensinado para vocês, mas o devocional nos aproxima do Senhor. A gente teve aula de devocional A gente também. esteve com o Luiz Carlos de Macaé, do Parque Aeroporto, ele que aplicou essa Foi uma aula aula de bem- como fazer devocional. E também teve aula de como orar, tudo. Porque o primeiro módulo é vida cristã e o Sim. básico de missões. Então a gente também aprende sobre como a gente deve seguir na vida cristã. Porque você entende que para nós chegarmos àqueles que precisam dessa presença do Senhor, a gente precisa carregar essa presença conosco. Sim. Né? E um dos principais objetivos também do EMA é fazer com que a gente, né, desperte jovens a ter essa fome de Deus, essa fome da presença de Deus, e logo querer transbordar isso na vida das pessoas, né? O cuidado, né? Fazer com que as pessoas observem e olhem as coisas como Deus as vê, para o que Deus as criou para ser. Né? Então, bom, como é que o EMA ajudou vocês, de perspectiva de visão, nos objetivos futuros que vocês têm para a vida de vocês, nos objetivos, nos sonhos? Como é que foi que o EMA entrou nesse momento, mudou alguma coisa? Ou o EMA quem trouxe a clarificação dessa visão de vocês para visões futuras, para os sonhos futuros que Deus tem gerado no coração de vocês? A gente, na EMA, além das aulas, também tinha algumas palestras que reforçavam ainda mais a questão da vida cristã. Né? Então, a gente aprendeu um pouco mais, porque na questão do devocional era guiado, era um pastor que ia lá e ele falava do devocional, dava o texto, a gente se separava, cada um fazia o seu devocional individual, depois juntava e cada um falava um pouco. Momentos de a sós com Deus. E cada um falava um pouco de como foi o devocional, do que entendeu, o que passou, e o pastor falava um pouco também da mensagem que ele queria passar. Então, tudo que a gente foi aprendendo ali, eu pelo menos abri os olhos, porque eu não via muita coisa, e aí depois da EMA eu abri os olhos, eu comecei a ter uma questão de perspectiva diferente, porque desde 2022, que foi quando eu me converti, de fato, porque antes, quando criança, eu vinha pra cá, mas criança, você vem com o pai e tudo, eu não queria vir. Então, 2022 que eu vim, né, foi até nessa minha conferência aqui, e aí desde 2022 até esse ano na EMA... Estávamos aqui. Nós estávamos aqui, foi. E aí, desde 2022 até agora, fui tendo essa questão de mais proximidade, mas a EMA foi a virada da chave, assim, foi que Glória a virou a Deus. chave para abrir esse leque. E com essa virada de chave, tanto para você, Paulinho, e Anne, a pergunta é para os dois. Como é que vocês conseguem enxergar a igreja do futuro, e cremos, em nome de Jesus, que as igrejas estarão enviando também muitos jovens para se capacitar. Em nome de Jesus. Para se capacitar no EMA. Como é que vocês conseguem olhar para a igreja, não somente do presente, mas com a igreja do futuro, com a força jovem? Sobre a igreja do futuro, uma coisa que eu voltei e falando muito sobre isso, que muitos falam que a nossa geração tá perdida, né? Tipo, os jovens não tá meio fraquinho e tal. Só que lá no EMA, passar os 10 dias, que foram os 10 dias extraordinários, a gente tava vivendo no sobrenatural, a gente tava até esquecendo que tinha um mundo aqui fora. A gente tava lá, tipo, eu quero voltar não, Senhor, eu não quero voltar não. Mas passar os 10 dias, os jovens, com constância, sabe? A presença do Senhor ali todo dia e não diminuía, só aumentava, ver todo mundo ali. 10 horas da manhã ainda estava todo mundo no chão lá prostrado. E ali ver que os jovens realmente estavam com sede, dá para ver que nossa igreja do futuro, a igreja do futuro, né, vai ser uma bênção. Vocês conseguem compreender que vocês foram levados a um lugar
e que no presente a gente já pode começar a preparar para que isso aconteça? Porque quando motivados, e é isso que o mundo clama, por essa manifestação de jovens como vocês que estiveram lá, e a gente comece a preparar esse ambiente para que isso aconteça nas igrejas. A gente não precisa, de repente, carregar isso lá para o futuro, mas isso pode acontecer agora. Precisa dessa motivação. Por que não agora? Exatamente. Sabe, o presente, a gente preparar esse presente, sabe, transbordar, é muito importante, né, essa questão da gente estar discutindo isso agora, vocês transbordarem isso. Eu sei que, em nome de Jesus, esse podcast vai muito longe, tomara que muitos jovens motivem-se, e é para isso verdadeiramente, para que muitos jovens se motivem a entenderem a sua vocação em Cristo Jesus. Isso modifica a visão dos sonhos, inclusive, que muitas vezes a gente tem, que nos traz para aquela, sabe, para dentro de nós mesmos. E eu creio que o EMA tenha feito isso para fora agora com vocês, né? Com uma visão muito mais ampla de quem nós somos, de quem todos nós somos, né? Inclui o nós nessa visão de incendiar, né? Incendiar uma geração, essa geração posicionada, a geração do agora. Vocês começam, vocês entendem isso? Sim. Assim, vocês começam vocês são fogueiras acesas nas igrejas agora, não somente, né, em Enseada, não somente na Rua 4, né, em Aquários, mas em todas as igrejas, ouvindo e vendo através da vida de vocês uma visão missional, uma visão integral do que Cristo veio fazer, sabe, pequenos, na verdade grandes, né? Grandes cristozinhos incendiando uma geração na escola, na faculdade, no curso, no bairro, na família, em todos os lugares. É muito importante. E agora, para a gente poder... Eu vejo interessante aqui também, pastora Jaciara, que o EMA, ele aprofunda o discipulado nazareno que foi lançado pelo Brasil. Pela JNI Brasil, seja, faça, porque vá. Seja, faça e vá. Só que Sim. o seja, faça e vá, ele não é que seja superficial, mas o EMA, ele aprofunda em todo esse conteúdo do discipulado da JNI Brasil. E o EMA aprofunda nisso, porque ele capacita, ele forma para que justamente o seja, faça e vá entre em prática. Lá onde a gente cultuava, né, no espaço lá que fazia de culto, né, tinha lá na parede lá escrito isso, e a gente, tipo, às vezes olhava lá e fazia, tipo, isso é tá o discipulado. repetindo. Seja, Tava- faça e e tava, vá. escrito tudo, também tava as bandeiras de todos os Tinha países. todos. Sim. E uma coisa que pregaram muito também pra gente lá, pra gente não ficar preso no EMA. Tipo, não ficar preso o EMA só pra gente, que a gente tava lá pra se preparar pra depois enviar a gente, não ficar preso ao EMA, porque a gente também tem que transbordar aqui fora, né? Compartilhar, Tudo que né? a gente Sim, foi lá e esse é o objetivo. eu pra agora A transbordar. palestra que o pastor Júnior deu foi sobre isso. E depois da EMA? Foi o tema da palestra. Como é que vai Depois fixar? Eu costumo até brincar lá na igreja, eu falo o seguinte: a gente precisa ser discípulos e não seguidores, porque o seguidor retém, discípulos gera outros discípulos. Isso é interessante. A função é expandir, né? É colocar, é tornar isso uma visão no mundo inteiro, jovens Até os incendiados confins da terra. até os confins da terra, sabe? Não retendo somente para nossa Jerusalém. É muito lindo, né? A gente consegue sentir daqui, né, a emoção com que vocês falam acerca das experiências que vocês tiveram naquele lugar, né? A Anne falando que tem momentos em que a gente não quer sair de lá, né? A igreja é para isso. Nós somos chamados para fora, para incendiar uma geração, e que bom saber que existem jovens como vocês que entenderam esse propósito, que isso não, sabe, não se apague, que esse fogo continue ardendo É muito continuamente. bom você assim, começar a falar do EMA, porque no dia a dia do cotidiano a gente vai vivendo, vai esquecendo as coisas. Aí às vezes eu vou tentar lembrar uma coisa, não lembro, mas sentar e falar sobre o EMA e lembrar da experiência, parece que dá um vivamento assim de A gente novo. vai lá atrás, né? Parece que está Nossa. vivendo tudo de novo, né? Sim, a gente fala. E quando... Aí eu voltei da EMA, eu voltei, caraca, tipo, nossa, uma experiência. E aí eu tava conversando, eu não vi, eu tava falando da EMA.
É uma conversa aqui. Todo mundo tem que ir. Você Nos tem que ir, grupos, você tem que ir. nos grupos a gente falava, nossa, passou uma semana, eu não consegui voltar com a rotina. Fez uma listagem? Tipo assim, fulano tinha que estar aqui, ciclano tinha que estar aqui. A gente fez algo parecido, né? A gente colocou o nome de pessoas que precisavam ser alcançadas. Pessoas Amém. que a gente conhecia. E não só a questão da EMA, alcançadas também por Cristo. Amém. Glória a Deus. A gente colocou A gente e a estaria gente colocou disposto num a orar. quadro que seria alvo de oração. Lá no sítio a gente Glórias separou a uma Deus. salinha que era uma sala de oração. Então podia entrar lá e ia estar aberto desde o horário que a gente acordava até o horário de dormir. Estava aberto, restrito, claro, fora do horário das aulas. De ir lá e eu poder orar, não só para esses alvos, também por outras coisas. Então a gente também, até os meninos mesmo, a gente se reunia, um grupo para poder estar lá dentro e estar orando. Então assim, dentro da EMA mesmo a gente já intercedia por quem estava fora. Aquela moça que ficou na intercessão era Não, ela... manto puro, tá? Ó, Tá, canela de fogo. a gente saiu pra fazer a missão, né? Quando voltou, ela ficou intercedendo por nós lá dentro. Ela já voltou abraçando a gente. Aí quase ali no meio, no portão mesmo, quase teve um mover ali, ó. Berço pro... É um fogo que não se apaga. Amém. EMA em uma palavra. Missão. EMA em uma palavra. Não pode repetir. Inexplicável. A EMA é realmente inexplicável e é extraordinário. Só vivendo pra saber. Só vivendo A gente pra pede saber. uma palavra, jovem, é uma coisa, né, tão extraordinária que eles pegam várias palavras e começam a incendiar. Paulinho, É o que a Emma faz em com um a gente. minuto, fala da sua experiência chegando, antes de ir para o EMA, chegando no EMA e hoje. Nossa. Um minuto, acho O antes, durante e o depois. Tá, em um minuto, vamos lá. Em um minuto. Antes da EMA, aquela ansiedade de ir, ficava, cara, tem que ir. E aí dava um mês, eu falava, um mês, dava 3 semanas. Aí quando chegava na semana, eu falei, essa semana. E aí eu não conseguia não ficar ansioso. E aí durante a viagem, a gente já conversando, a gente até fechou uma van, o pessoal daqui. A gente chegou, a Anne também ficou na van, né? E aí a gente ali mesmo já estava ansioso. Quando chegou lá, eu achava que era uma coisa e aí foi completamente diferente. Nossa. E sim, diferente para melhor, né? E aí lá dentro, todo o mover que a gente teve, né? Uma coisa que me marcou muito foi o momento da ceia. A gente teve um dia onde a gente fez a ceia e ali a gente, todo o simbolismo era praticamente a despedida, né? Que era na última semana. E aí depois fica aquela pitada de saudade, de Quero estar mais, lá, quero mais. de quero voltar, e saudade não só tipo, do pessoal também, mas das aulas, de tudo. É um lugar que parece que a gente entra e não quer sair mais. E agora? Minuto já? E agora? E voltamos agora. E agora? Aí depois, Acabou a depois, ceia, né? Jesus acendeu, e aí, agora, quando a gente- discípulo? Quando a gente saiu, e aí eu fiquei nessa questão, e aí depois eu comecei a realmente querer procurar mais, né? Não deixar a EMA, mas carregar a EMA depois, né, Os ensinamentos, a porque chama. na palestra foi falado disso, né? E depois da EMA. A EMA não é só ali, a gente carrega a EMA com a gente. Então, assim, depois realmente de poder botar em prática durante os evangelismos, botar em prática durante o que a gente aprendeu, né? Recentemente teve o caso de 2 jovens conhecidos meus, primeira vez aqui na igreja, e aí eu tava no som, e aí na hora que tava tendo todo mundo ver aqui, o clamor com o pastor, e aí tô eu andando com o som, não sei o que, eu andei, passei, eu voltei, aí eu parei, e aí eu fui falar com eles, e falando, e aí chegou na pergunta, eu falei, e vocês? Já fizeram a escolha de vocês? Não sei o que, eu falei, estão esperando o quê? E aí eu tinha falado tanta coisa que aí eles ficaram, aí eu falei, é vergonha de ir ali e pedir e falar, se for vergonha eu vou com vocês, não sei o que, eu fui, e aí agora a gente tá junto, tudo. Amém. Então botar em prática o que a gente realmente aprendeu, né? Toda vez que eu coloco em prática eu lembro de alguma coisa, de uma palavra que alguém falou, de um professor dando uma aula, então assim, não tem como você sair de lá da mesma forma que você entrou. Tá vivendo aquele louvor assim, eu ainda tenho fome, Super. eu ainda tenho lenha,
pode vir queimar. A Eita, glória. nossa geração tem lenha pra queimar. Anne, Em 1 minuto. E um minuto. Meu Deus. Eu passei um pouquinho. bastantão. Os meus segundos. Ó, antes da EMA, fazia a mínima ideia que existia a EMA. Aí anunciou lá, vai ter a EMA. Aí a igreja falou que eu escolhi um jovem para enviar. Aí eu tava naquela oração. Aí eu fui pra casa com minha mãe, né, do dia que o pastor anunciou. Eu falei assim, mãe, e se eu for? Tá, mas e se eu não for? Aí eu, tá bom, Deus, se for eu, amém, mas se não for, o Senhor conforta o meu coração? Aí eu, tipo, não vai ser eu não. Tem tantos jovens assim que pá aí e tal, vai ser eu, não vai ser eu não. Aí acabou que depois fui eu. Descobri que fui eu. Aí aquela ansiedade, meu Deus, vai ser eu. Aí quando falaram que vai ser eu, aí eu fiquei tipo, tá bom. Aí quando eu virei as coisas, eu fiquei tipo, ih, meu Deus, vai ser eu, vou pra EMA. Eu sabia o que era EMA? Fazia a mínima ideia do que era EMA. Você achou inicialmente que era um bicho, né? Não sei. É uma coisa diferente. É uma coisa diferente. Ema tem nome de vovó, né? Ema deve ser. Vovó Ema. Eu sabia que era uma escola de missões para adolescentes, só que eu fazia a mínima ideia do que ia fazer lá. Eu tava nem planejando, o que eu vou fazer, o que vai acontecer, só queria ir, porque era uma coisa diferente, era envolvida coisa evangélica, tem coisa cristã, então eu quero ir, não importa o que é. Uma coisa que eu quero fazer, porque eu tava sentindo que eu tava orando muito tempo, tipo, Deus, eu vou ficar parada aqui? Deus, eu quero fazer um mover, Deus faz uma coisa. Deus falou, tá bom, então, vamos fazer alguma coisa, então. Deus maravilhoso. E aí foi, depois disso, quando eu parei pensando, tipo assim, meu Deus, minha oração foi atendida. Tá bom, vou pra EMA. Aí a preocupação, roupa. O que eu vou levar? Não sei o que eu vou levar. Aí as meninas fez um grupo. Quantas malas vocês estão levando? A Emma falou, leva uma mochila e uma mala. A menina tava planejando levar 3 malas. Eu falei assim, Meu pelo amor de Deus. O guarda-roupa. A menina, alguém tá levando ferro de passar? Eu vou passar no meu minuto. Mas... E a prancha de cabelo? Alguém tá levando roupa de passar? Gente, pra que roupa de passar? Roupa de passar não, ferro de passar, roupa. Aí eu, tipo, meu Deus, levaram até isso. Pra que eu não sei. Aí tá bom, indo pro EMA. Vamos pro EMA. Nem falaram que os meninos também levam ferro de passar. Não, o pessoal tava levando tudo de casa. Gente, pelo amor de Deus. É, porque inicialmente a visão é de acampamento de férias, né? Bom, porque 2 semanas. se pra 3 dias já leva coisa pra caramba, 10 dias, É pô. muita coisa, é. Né? Eu fiz roupa pra Aí 10 falaram, dias, tem eu como fiz. lavar a roupa lá. Aí eu, tá bom, não vou levar muita coisa, né? Aí tá bom, foi. Indo pro EMA, doideira. Acordei cedão, encontrei esses meninos, minha mala foi pendurada no carro, eu fui daqui até lá orando pra minha mala não cair. A mala não era minha, no final a mala quebrou. Meu Deus. Desculpa, Nayara. Era emprestada, não era minha. Mas ela falou depois que ela ia colar um negócio lá e tá tudo certo. Ainda bem que ela não me cobrou, que eu não tenho dinheiro pra pagar, não. Aí tá bom. Chegou na EMA, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tá bom, vamos embora. Deus vai, fui. Durante a EMA, tem rebuliço. Depois da EMA, agora eu tenho uma responsabilidade de não deixar a chama apagar. E simplesmente é isso. Depois da EMA é uma responsabilidade enorme de, tipo, viveu aqueles 10 dias lá, fez um monte de coisa e agora acabou a EMA, cadê? Manter acesa a chama. Cadê? Entendeu? Então eu fico, tipo, pensando muito em Deus. Tipo, Deus, tô bem? Deus, como é que tá? Não, Deus tem que fazer isso aqui. Aí agora, uma coisa que eu tô um desabafo aqui, que a cabeça tá tão assim, tipo, vai, tipo, tá bom, Deus, como é que tá? Não, Deus tem que ir ali, Deus... E destravou uma coisa, assim, surreal, porque às vezes Deus me dava, tipo, Anny, vai, aí eu não ia. Igual você falou sobre os meninos, né, tipo, falar com os meninos, tem muito isso, né, tipo, vai, não sei o quê, só que aí Deus ministrou toda a minha vida lá no EMA para outras pessoas, né, que eu sempre tive aquele negócio, poxa, ninguém vai ministrar no meu coração, ninguém vai orar por mim. Deus é o quê? Vai passar 10 dias pessoas orando pela sua vida, então. Agora tá bom? Agora é sua vez de orar pela vida de outras pessoas. Glória a Deus. Então, tipo, então é isso. Depois do EMA é só eu transbordando mesmo, enchendo mais e transbordando. Estão Amém. transbordando Glória a aqui no nosso coração agora você também. que está nos assistindo, que vai nos assistir, eu queria que você prestasse muita atenção agora. Por quê? Vou fazer uma pergunta para os dois. A gente está caminhando para o nosso encerramento. Pena, né? Tão gostoso a gente Tanta coisa pra alguém falar falando tanta ainda. coisa para Podia falar. umas 10 horas aqui. Mas o bom é deixar um gostinho de quero mais. Qual seria o conselho que vocês dariam para os jovens que estão querendo se inscrever para a próxima escola de missões para adolescentes?
Tá demorando pra se inscrever por quê? Não se inscreveu ainda por quê? Só isso. É isso aí. Não pensa, só Se tá se pensando, inscreva. então não tem que pensar mais. Tá é errado, só tá fazer. errado, tá errado. Bom, então, como Jornal Nacional, apresente agora o período, como é que eles vão fazer essas inscrições. Fica Estão com a bem. palavra. As inscrições são feitas no site da EMA Brasil, .com.br. exatamente. E lá tem as inscrições abertas já para a EMA Rio, EMA Nordeste e para a EMA São Paulo. E pro Peru também tem. Mas o Peru é no site do Peru. Mas não interessa, vai que, né? Pem, Mas corta. tem que ter fé que nosso vídeo aqui vai chegar longe. Eita, Glória a glória, eu Deus. creio. A EMA Uma São igreja Paulo global, isso não é e a EMA difícil, Peru né? Ocorre nas férias de janeiro e a EMA Nordeste e a EMA Rio ocorre nas férias de julho. E aí, para fazer a inscrição, tem o site lá no Instagram, só acessar. Você precisa de uma carta de autorização dos pais e uma carta de recomendação do pastor titular da igreja. Que vai estar lá já pra imprimir, pegar. Fica no próprio site. Tudo, Aí tu tudo escaneia, prontinho. tudo certo. Quem não fez a inscrição, infelizmente vai ter que esperar 2026, que já acabou as inscrições para 2025. Oh. Mas 2026 tá logo ali, gente. Só Tá esperar um ali, pouquinho. tá ali, tá ali. Rapidamente. Enquanto isso, Isso é esse pra ver podcast que vai tem que- chegar, Tem que correr para se inscrever, porque as vagas são. graças a Eu vou Deus. só acrescentar, aquele que faz parte do distrito Região dos Lagos pode também procurar o reverendo Rodrigo Weber. Rodrigo, ele é o presidente de missões do nosso distrito. Ele também está tanto para aconselhar os jovens, os pais ou os pastores da igreja local que tem alguma dúvida. Gente, estamos ao final Tanta coisa pra falar. desse nosso podcast. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um apanhado. Um conselho que eu dou para vocês: escrevam cada momento que vocês passaram lá. Agora é o momento em de vocês organizarem, né, esses momentos assim de tantas coisas às vezes que se podem ser ditas, porque a gente fica nesse turbilhão de informações que foram recebidas. E façam essa aplicação diária. Vocês hoje também já encheram, aqueceram o nosso coração. O nosso coração aqui está quentinho dessas informações. É muito bom saber. Do evangelismo, hein? Pô, Não gente, chegou a comentar nem do evangelismo. Peraí, a gente fica mais 2 minutinhos, só para a gente vai, poder vai. saber. Não, vai Fala, falar. Suane. É Era pra ter lógico, falado lá era no para ter momento das falado. práticas. Exatamente, Só quando uma- vocês saíram. Uma informação para quem está assistindo, que fez a inscrição para a EMA 2025, no Instagram tem os informativos das provas. Que, para quem não sim, sabe, tem sim. prova para entrar, o negócio é prova sério. para poder passar de ano e prova também para continuar no próximo ano. Isso é muito bom, Paulo. Quais são os pré-requisitos para o jovem poder participar do EMA? Tem pré-requisito, não tem? Ser cristão, Ser cristão, Ter ter de de 13 a 13 a 17 17 anos e passar na prova. na prova. Então só vai quem estiver realmente empenhado em ir. O primeiro ano foi sobre Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas. Sim. E aí agora o próximo ano já vai É ser do sobre um livro. livro. Eu não lembro. Então a gente não pode Eu ir, já não posso ir. porque a gente ainda não Fiz completou 18. 13. Não, eu não completei Ela 13 não ainda. completou 13 e eu fiz 18. O informativo Poxa. também. Para quem é mais velho, se tiver o desejo de se voluntariar, lá no Ah, Instagram tem da os EMA, monitores. Tem os tem monitores. Não posso ir. para fazer a inscrição como voluntário. Mulheres acima de 21 e homens acima de 25. Ó, Podem limite se de inscrever. idade? Não. acabei de completar Tem 13, só não sei o se vou inicial. poder. Depois. Dá pra ir, já tô com 18. Então lá tem o link para fazer. Lá tem também, não só como monitor, como instrutor, professor, cozinha, enfermaria, psicólogo, tem todas as Você áreas sentiu que você cozinha? quiser. Ele deu uma olhada para mim, você viu da Não, cozinha. não. É que eu tô Vamos dando para as pra experiências, vocês. que já começou. Entendi. Não, Eu, hein? Que Sabe comida coisa. boa? É gostosa. Então pronto. É um Viu? requisito. É se a comida crente, for crente. gostosa, Crente já começou Acho horário que de eles almoço. perceberam que você gosta, tem né? Né? Ó, uma um pouquinho ressalva a aí. mais, entendeu? Uma Uma ressalva aí que vocação. Uma Eu lembro vocação. até da hoje da tia da são cozinha de abençoadas, hein? Ó, comida Não maravilhosa. tem jejum, não? Hã? Prática de jejum? Tem que ter prática de Que jejum. isso, Verô? Ai, Não? que O isso? pessoal lá se deixar com fome repete mais 3 vezes. Glória a Deus. Ah. Experiência, Paulinho. Fala para mim. Experiência do evangelismo. Quando a gente saiu da EMA para ir para o evangelismo, aquele nervoso, né? Agora tem que botar em prática. E aí Como é que eu vou orar fiquei pelas no ônibus, pessoas? o ônibus conversando. E aí a gente chegou na igreja
A gente chegou de tarde, almoçamos, preparamos as coisas para poder ir para a praça. Na praça lá teve também pregação, um teatro, dança, toda a apresentação. E a galera ia, a gente conversava sempre em duplas. A gente também, antes de ir para a praça, a gente foi andando em volta do quarteirão da igreja também, anunciando que íamos ter o evangelismo na praça, que íamos ter culto jovem, culto no domingo. Toda uma chamada, né? Toda uma chamada também, evangelizando, parando, sempre em duplas ou trios, nunca um sozinho. E o monitor sempre junto. E o monitor sempre vigiando, porque para evitar que aconteça alguma coisa. E ali aquele nervosismo, agora tem que falar, tem que falar. E aí, colocando em prática. É agora. E aí, culto, no meu caso, né, que estava na oficina de pregação, no culto do sábado de manhã, sábado à noite, quem dirigiu o culto foi a Emanuele, e ela também levou a palavra, mas eu fui chamado para poder orar pelas nações durante o culto. E aí, você daqui a pouco, vai ter que subir, aquele nervosismo pra falar. Frio na barriga. E se eu errar? E se eu falar alguma coisa errada? Aí, meu Deus. E aí, deu tudo certo, graças a Deus. E no domingo, me colocaram pra pregar. E aí, em nome de Jesus, deu tudo certo. E aí, depois do evangelismo, a gente voltou. Mas tá ali, né, não só no evangelismo, mas também como a gente dormiu na igreja, também todo aquele momento de comunhão que a gente teve foi muito, assim, gratificante, né? Muito edificante, porque a gente conversa, troca uma ideia, né? Por exemplo, ficou eu e mais alguns meninos ali, a gente sentado conversando, um aberto em um versículo da Bíblia, o outro falando, e a gente conectando e conversando, e nunca deixando de mudar o assunto, né? Porque ali a gente sempre tem que estar preparado, então a gente... Eu acho que é interessante aí você está compartilhando, não você estar no culto, mas é você se sentir parte do culto, né? Porque às vezes a gente está no culto, mas o culto tem lá quem está dirigindo, quem já vai ministrar, quem está no louvor. Quando você vai para uma prática da Escola de Missões para Adolescente, você faz parte do culto, porque você passa a fazer parte da direção, você passa a fazer parte das oportunidades, você faz parte do louvor, então você vivencia realmente o culto, você faz parte do culto. Totalizando. Uma coisa que ele não falou, que a gente ficou de grupos diferentes. Você foi para Eterna, eu fui para Aliança. E no dele... Pode falar, você tá... A gente tem musiquinha, tá? A gente não teve, porque a gente estava concentrado. Não estava perdendo tempo. Monitora, entendeu? Tá bom. A gente estava ali focado, entendeu? Não tava pensando em musiquinha. A gente ficou evangelizando com a musiquinha. E a música do PBS. Sempre o PBS, né? A minha aliança foi pro meu grupo, foi pro outro lado, né? E a gente, onde foi ter, tinha... Gente, eu sempre esqueço o nome, Jesus me perdoa. Orfanato, tinha orfanato, o pessoal foi pro orfanato, pregar lá também, teve, né, foi. E uma coisa que a moça no final, né, no domingo à noite, a gente fez uma rodinha ali, né, para ela agradecer, que a moça, onde a gente ficou da igreja, né, ficou responsável pelaquela igreja. Uma coisa que eu sei que eu vou esquecer, eles dormiram na igreja, dentro do colchão. A gente, né, você vê que Deus... Não é preferitismo, mas a gente dormiu no outro sítio, que a igreja tinha um sítiozinho lá. Denúncia. A gente dormiu na caminha. O meu grupinho, a gente dormiu no gabinete da pastora. Aí os meninos foi cavaleiro, só tinha cama para as meninas, certinho. As meninas dormiam no chão lá, a gente dormiu na cama. Meu Deus. Normal, sem erro de, né? E sobre experiência, a moça falou, porque ela falou que já resume tudo, né? Que ela estava agradecendo, porque para ver que a gente não foi de qualquer jeito, porque ela falou que ela já faz parte de missões daquela igreja e ela sempre tentou ir no bairro, evangelizar, orar para alguém, mas todo mundo sempre fechou a porta, sempre foi coração duro, assim. Só que quando a gente chegou, não teve um que não abriu o portão pra gente e as pessoas estavam pedindo pra gente entrar na casa deles, pra você ver que a gente se preparou tanto, né? A gente foi edificando, a gente foi nas orações, que Deus já tinha preparado aquele lugar pra gente, porque foi extraordinário, porque ela falou, eu tô até agora surpreendida, porque a gente fala um bom dia, as pessoas não falam nem bom dia pra gente, aquele lugar ali realmente tava um lugar meio perdido, assim, né?
a situação que as pessoas estavam, né? Tava um ambiente bem triste. Mas quando a gente chegou, parece que as pessoas estavam começando na rua, as pessoas estavam abrindo as portas. Mudou, né? O cenário mudou. A moça, ela falou pra gente chorando, agradecendo a gente, porque foi extraordinário acontecer naquele lugar. A gente entrando, as pessoas, não, entra aqui, ora por mim, não, ora por isso aqui. Aí foi rodeando, né, quem ia orar. E teve até uma casa que a gente entrou, que foi onde que Deus falou assim, acorda, aquele desperta final, aquele ponto final, né, aquela virada de chave, né, como dizem, que foi entrando, a gente estava batendo em porta, e chegou a moça e foi lá para fora, lá com a gente. Aí ela falou assim, vocês não querem entrar em casa não, para orar lá dentro? Aí a gente, não, sim, a gente ora assim, mas peraí que eu vou dar uma arrumadinha lá. A gente entrou, uma casa bem simplesinha mesmo. Aí o filho dela correndo para lá e para cá, os filhos dela. O marido dela não quis, ficou no quarto. E aí ela foi lá, que ela tinha falado que eu até hoje oro para Deus para um dia ter a oportunidade de perguntar como é que tá, né? Porque a mãe dela tinha descobrido câncer, ela tava muito mal, tava vindo para viajar. E aí a gente entrou, aí antes de entrar, pra gente ver que a gente sempre tem que estar preparado, falou, a gente mesmo ali onde foi em 3, falou, você leva o louvor, você leva a palavra e eu vou orar. Aí a palavra ficou pra quem? Pra mim. Aí eu falei, pronto, Deus, o que eu vou falar? 2 pregadores, ó. A minha oficina não foi de pregação, não falei até agora. Ele falou da oficina dele, mas a minha foi de louvor. Mas entendeu agora porque que eu mudei? Entendeu? Porque Deus, a gente vai passando que é uma coisa, mas Deus falou assim, não é assim não, é outro caminho que eu quero você. Glória E a Deus. aí fui, tá bom. Abri ali e falei assim, vai ser você. Falei, Deus, o senhor fala aqui porque eu faço o mínimo do que fazer, nunca fiz isso, mas vamos embora. Entramos, aí foi a Camila, né, que tem aquele sotaque puxado, aí a Camila, ela louvou, aí tava com aquele cabelo cacheado, eu não gravo o nome de ninguém, de óculos. Que tocos. O José. O José, ele tava orando lá. Aí eu fui levar a palavra. Aí a moça falou assim, esse versículo é que eu sempre leio. Assim, eu falei assim, meu Deus. Eu fui usada, Espírito Santo. Aí ela foi, depois me empurrou assim, vai lá, dá um abraço nela. Ela falou assim, pronto. Nunca fiz isso. Vou abraçar, vou orar, vou falar o quê? Eu sei que eu abracei. Só sei que não era eu falando, e ali eu fui ministrando pela vida dela, e depois disso a gente foi lá, levou uma quentinha pra família dela, né? Aí o marido dela não queria ir lá falar com a gente, só que na volta que a gente foi lá entregar as quentinhas, ela não estava em casa. Quem entendeu a gente? O marido. Deus falou assim, tu vai falar com ele sim. Glória a Deus. Deu testemunho dele e tal. E naquele dia a moça ela aceitou Jesus novamente. Glória a Deus. E no culto foi muitas almas para Jesus. Amém. Graças a Deus. E eu vejo, depois continuo acompanhando a igreja lá, que os jovens ainda continuam indo lá. E eu espero ver eles no EMA. Amém. Algum ano mesmo. Louvado seja Louvado Deus. seja o nome A do importância de termos no presente jovens inseridos, né, Louvado, imersos, sabe, nesse momento. E graças a Deus começou através da vida de vocês, né? Isso começou. E eu com o pé ruim, tá? E você com o pé ruim, que já melhorou. Quer dizer, você foi cuidada, ela foi curada naquele lugar. Fizeram uma mini cirurgia no meu pé lá, tá? Graças a Deus, Ó, você tinha foi- podóloga, né? Graças a Coisa Deus, eu importante. fui na enfermaria uma vez que entrou um espinho na minha mão. Meu Deus. Que ela tinha São- planta. vamos deixar isso para o segundo Eu sei. podcast, gente. Mas graças a Deus não aconteceu nada comigo. São detalhes. Mas tinha gente que tava lá na enfermaria todo São dia. detalhes. Mas era o isso. pessoal do Ministério de Louvor que tinha que cuidar da voz, poxa. Não, era os Glória a meninos do Deus. Ah, é. Isso é Vamos só lá. detalhes. Eu quero fazer menção aqui em Mateus 28, de 18 a 20, onde a palavra do Senhor vai dizer: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, assim, a gente fecha esse podcast falando sobre essa grande comissão do Senhor e sabendo que essa presença que fez com que aquelas portas, aqueles portões se abrissem, os corações se abrissem, isso faz parte de uma preparação que começa conosco inicialmente,
com a nossa busca dentro do nosso quarto, orando ao nosso Pai, buscando diariamente essas disciplinas espirituais, e uma delas, inclusive, o devocional, que faz com que nós continuemos com essa presença de Deus, sabe? Tornando esse amigo ativo sempre nas nossas vidas, porque às vezes eu sempre comento sobre essa situação das vezes a gente precisar de pessoas que não estão próximas a nós. E vai acontecer das pessoas inicialmente não poderem estar. Mas o nosso amigo Espírito Santo está sempre, e isso faz parte dessa palavra que Jesus libera, né, em Mateus. Porque ele vai dizer, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, até que ele retorne, nós vamos manter essa presença preciosa do Espírito Santo de Deus. E ela invade os lugares, né? E abre essas oportunidades para que a palavra do Senhor, para que o Evangelho do Senhor avance. Então, que o Senhor continue abençoando não só a vida de vocês que estiveram lá, como daquele grupo todo que estão incendiando, tenho certeza, em vários lugares, que essa chama não se apague, que você, jovem, tenha essa intrepidez, essa coragem, que você seja encorajado a estar também no EMA 2026, porque 2025 já correram, já está preenchido, mas essa foi a oportunidade que você teve de ouvir falar sobre missões. E eu tenho certeza que você estando lá, você vai ser completamente impactado. As suas visões, a perspectiva, quem você é na sua família, na sua igreja, no seu bairro, tudo modifica. Vai para o EMA, vive essa experiência, seja transformado, incendiado. Então, vou deixar as últimas considerações para o pastor Marcelo Marinho. Muito obrigada a vocês que estão conosco, estão ouvindo esses podcasts que estão saindo, né, na JNI, região dos Lagos, o distrito novinho ainda, com cheirinho de bebê, mas que já está proporcionando um crescimento, um amadurecimento para todos nós acerca da visão da Igreja do Nazareno, os ministérios que a Igreja do Nazareno possui. Muitos assuntos ainda vão vir, muito legais para nós ouvirmos. Vai lá, ouve, compartilha com as pessoas. Amém. Deus abençoe. Quero agradecer aqui o Paulinho, a Anne, pela disponibilidade, né, de estar aqui conosco, batendo esse papo, um bate-papo, mas esclarecendo. E o desafio é para você, jovem. Paulinho e Anne já foram incendiados por missões. O que está faltando para vocês serem incendiados? Permita o Senhor te incendiar. Venha fazer parte do EMA. Junte-se a nós. Juntos nós somos muito mais fortes. Contamos com vocês assistindo, compartilhando, curtindo esse nosso podcast, e cremos que através dele novos jovens serão alcançados e transformados pelo poder que há no nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar nos assistindo. Que Deus os abençoe rica em e nome de Jesus. Obrigado. Querem dar algumas considerações? Eu só quero agradecer pela oportunidade, né, de ter sido chamado para estar aqui, e que você, jovem, que fez a sua inscrição, não deixe de última hora para poder estudar para a prova, porque as perguntas não são fáceis. Eu sou uma prova viva, não faça isso. Na verdade, eu tive culpa, eu descobri da prova uma semana antes, aí eu tive que ler 2 livros uma semana antes. Considerações. Faço dele as minhas palavras. Muito obrigada. Amém. Pela Ele oportunidade. é muito simples, né? Obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês, guarde e encha vocês sempre da presença dele, e vocês continuem frutificando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Muito obrigado. Fechamos, gente. Até a próxima. Deus abençoe.